Fala, galera! Imagina passar as férias numa fazenda. Só que os cavalos são, na verdade, pessoas nuas, usando máscaras de cavalo, escravizadas, e você tem que cuidar delas. Esse é Horses, o jogo de terror que foi banido da Steam e da Epic Game Store antes mesmo de engrenar. Mas afinal, o que esse jogo tem de tão polêmico assim? Fica até o final porque hoje a gente vai entender o que é Horses, por que ele foi banido, onde ele ainda está disponível e o que isso tudo diz sobre censura em jogos. Fala, gamer! Tudo bem com você? Se curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Vamos começar pelo básico. O que é Horses? Horses é um jogo de terror narrativo em primeira pessoa, lançado em 2 de dezembro de 2025 para PC. Ele foi desenvolvido pelo estúdio indie italiano Santa Ragione, em parceria com o designer e cineasta Andrea Luco Borlera. Você controla um jovem que vai passar 2 semanas de férias trabalhando numa fazenda isolada. No começo, tudo parece até normal. Regando planta, alimentando cachorro, fazendo serviços simples. Só que conforme os dias vão passando, as tarefas vão ficando cada vez mais estranhas e perturbadoras. É aí que você descobre que os cavalos da fazenda não são animais. São seres humanos, nus, com máscaras de cavalo e coleiras, tratados como se fossem gado, escravizados ali. A jogabilidade mistura exploração em primeira pessoa, pequenos puzzles e tarefas do dia a dia da fazenda, além de várias cutscenes em vídeo que vão aprofundando a história. A ideia do jogo, segundo os próprios desenvolvedores, é ser uma obra experimental, pesada, que faz uma crítica à violência, desumanização e abuso de poder, e não só chocar por chocar. Tá, mas vamos ao ponto. Por que a Steam e a Epic Game Store barraram Horses? O caso com a Steam vem lá de trás. Em 2023, quando o jogo ainda estava em desenvolvimento, a Steam analisou o material de Horses e simplesmente decidiu que ele não poderia ser distribuído na plataforma. De acordo com a Santa Ragione, a justificativa da Valve foi bem vaga, dizendo que o jogo continha temas ou imagens que eles não distribuem. Eles citaram a regra de que a Steam não aceita jogos com qualquer coisa que possa ser interpretada como conduta sexual envolvendo menor, mesmo que seja sutil ou ambígua. Os devs dizem que isso teria surgido de uma cena específica, em que um personagem criança aparece sendo carregado nos ombros de uma adulta usando máscara de cavalo. Eles afirmam que não havia intenção sexual, e que depois alteraram a cena para que o personagem fosse um adulto. Ainda assim, a Steam manteve o banimento e em novembro de 2025 confirmou que a decisão era final. Só que a história não para por aí. Mesmo com o veto da Steam, o estúdio conseguiu aprovar o jogo na Epic Game Store. O build final foi analisado, aprovado e o lançamento estava marcado. Mas, faltando cerca de 24 horas para a estreia, a Epic voltou atrás e baniu o jogo também. Eles disseram que Horses violava as diretrizes da loja, especialmente as regras de conteúdo inapropriado e conteúdo odioso ou abusivo. Para piorar, segundo a Santa Ragione, a Epic teria reclassificado o jogo como Adults Only, dentro do sistema de classificação. E jogos com essa faixa etária não podem ser vendidos na Epic. O estúdio argumenta que o jogo tem classificação PG-18 e SRB Mature, ou seja, é pesado, mas não ilegal. Eles defendem que toda a nudez no jogo é pixelizada, que existem apenas algumas cenas curtas com conteúdo sexual censurado ao longo de umas 3 horas de gameplay, e que a intenção nunca foi erotizar nada, e sim fazer uma crítica a temas pesados como abuso e violência. Do lado de fora, o que fica um grande ponto de interrogação. Afinal, o jogo realmente cruzou a linha das políticas das lojas? Ou estamos vendo um caso de censura exagerada em cima de um projeto artístico? Mesmo com o bloqueio nas maiores vitrines do PC, Horses não sumiu do mapa. Hoje, o jogo está disponível em lojas alternativas como a GOG e o itch.io. E, curiosamente, essa polêmica toda fez ele explodir de popularidade por lá. Em pouco tempo, Horses chegou ao topo dos mais vendidos da GOG,
justamente no meio da discussão sobre censura e limites de conteúdo. Ou seja, Steam e Epic bateram a porta na cara, mas o público mais curioso foi atrás e o jogo acabou virando um símbolo dessa briga entre arte, horror extremo e regras das grandes plataformas. Tem um lado dessa história que é muito mais sério do que só o jogo polêmico do momento. A Santa Ragione é um estúdio indie respeitado, conhecido por jogos experimentais. Segundo eles, Horses consumiu 2 anos de desenvolvimento e cerca de $100 mil de investimento. Com o banimento da Steam e depois da Epic, o estúdio disse publicamente que está numa situação financeira crítica, correndo risco real de fechar as portas se o jogo não tiver um bom desempenho onde ainda está à venda. Essa situação levantou um debate enorme na indústria. Até onde vai o poder das plataformas? Se uma Steam da vida não quer vender seu jogo, isso praticamente decide se o seu projeto vive ou morre. Qual é o limite entre moderação e censura? Por um lado, lojas têm todo o direito e até a obrigação de proteger o público de conteúdo ilegal ou claramente abusivo. Por outro lado, quando a classificação indicativa oficial diz que o jogo é apropriado para maiores de 18 anos e ainda assim ele é banido por motivos vagos, muita gente vê isso como um ataque à liberdade criativa. Críticos e jornalistas apontam que casos como essa de Horses podem fazer com que estúdios pequenos pensem 2 vezes antes de abordar temas sensíveis, com medo de perder anos de trabalho por causa de decisões pouco transparentes dos grandes distribuidores. E aí, depois de tudo isso, você acha que Horses mereceu ser banido da Steam e da Epic Game Store? Ou as plataformas estão indo longe demais e transformando jogos adultos em tabu, mesmo quando eles passam pelas classificações oficiais? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história toda. Você jogaria Horses? Ou só de ouvir a premissa já acha que passou do limite? Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou a entender a polêmica, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que gosta de jogos de terror bizarros. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!